Uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Gostaria hoje essa noite, de trazer uma palavra a qual Deus falou durante o dia comigo. Falou meu coração, que fala no Evangelho de João, no capítulo de número 8, versículo de número 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para ter o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos e os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não pecas mais. O que eu gostaria de falar nessa noite, para você que me ouve, ou quem estiver assistindo, não importa o número de pessoas, essa mensagem a qual eu venho aqui é para aqueles que Deus direcionar e tocar no coração e sentir de ouvir, que o Espírito Santo venha falar ao teu coração através dessa mensagem aquilo que é para ser revelado a ti. E nessa noite, eu gostaria de dizer que na época, o marido levava a esposa se fosse pega em adultério, o marido teria que estar presente. E provavelmente ele estava. E na lei, se o marido perdoasse, não seria acontecido nada. E costumava-se levar os dois que adulteraram, tanto quem adulterou com ela e a mulher. E aqui a gente vê nessa passagem que não cita em nenhum momento quem era aquele que adulterou com ela. Mas levaram essa mulher até Jesus e queriam encontrar uma ocasião para pegar Jesus numa situação e usar isso contra ele. E o mestre sonda o coração. Jesus escrevia na areia. Jesus, em nenhum momento, ele levantou os olhos para olhar para aquela mulher que provavelmente estava muito envergonhada, provavelmente estava ali sabendo que poderia ser os últimos momentos de vida dela e passava pela dor da humilhação, da vergonha e de um julgamento. E essa mulher, ela ficou ali, constrangida, e Jesus em nenhum momento cita que Jesus a constrangeu nem olhando para ela, para que ela não sentisse mais envergonhada. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não quer te envergonhar jamais. Esse evangelho que pregam, que Jesus vai fazer, Jesus é amor, Jesus é a própria misericórdia,
Jesus, ele não quer envergonhar, Jesus, ele quer levar o homem ao arrependimento. Ele veio salvar. Nessa passagem ele diz, por insistência, porque ele não queria falar. Mas eles insistiram e Jesus olha e responde. E Jesus fala assim, dentre vós, aquele que nunca pecou, que lance a primeira pedra. Só uma pessoa que nunca tivesse pecado poderia ter o direito de julgar alguém. E o próprio Jesus, que não tinha pecado, ele não estava nessa posição. Ele olha para a mulher e naquele momento que Jesus fala aquelas palavras, dentre vós, aquele que nunca tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus olhou para eles. Jesus se levantou, olhou para eles e o olhar de Jesus trouxe a memória de cada um os seus pecados. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. Você já entrou na igreja e sentiu que a palavra falava com você? Como é que pode? Ninguém sabe. E aquilo te causa algo dentro de você, isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o homem do pecado e traz o arrependimento e ele não precisa expor ninguém. O Espírito Santo, ele faz isso. Ele convence o homem do pecado. E foi isso que Jesus fez. Jesus simplesmente olhou para aqueles homens e falou, se vocês não têm pecado, pode tirar a pedra. Aí vocês têm o direito de julgar. O que eu quero te falar nessa noite? Talvez você sofreu alguma injustiça por alguém e você se sente injustiçado. Mas a palavra de Deus diz, também no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, Evangelho de Mateus, capítulo 7 diz assim, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgaste, sereis julgado, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Com a mesma medida que nós julgamos alguém, com essa mesma medida nós vamos ser julgados. Então, muito cuidado quando você somente acusar alguém e você não dá direito de defesa para essa pessoa, porque quando nós já condenamos alguém, já falamos, não, mas a pessoa ela é errada. Ali nas tuas palavras profere um julgamento. E esse julgamento é o juízo temerário que está dizendo aqui, o juízo temerário é proibido. O juízo ao nosso tempo, Deus não quer que a gente faça, isso não cabe a nós. Então, antes de eu falar com alguém, não, mas fulano está errado, e às vezes eu não dou direito de defesa, assim será comigo no dia do juízo. Se eu julguei alguém, que alguém é errado e ele não tem direito, eu também no dia não vou ter direito à defesa. Só Satanás vai falar, só o acusador vai falar. Porque nós, irmãos, temos que entender que o julgamento no dia do juízo será como um tribunal. O nosso advogado é Jesus Cristo. O Pai é o juiz, é o Deus eterno, juiz de tudo. Mas existe uma testemunha de acusação que é Satanás. Para acusar, irmão, já tem o diabo. Não seja instrumento de julgamento, porque com a medida que tu está julgando, no dia do juízo você será julgado da mesma forma. E não só no dia do juízo, porque existe todo um processo, porque aquilo que tu critica hoje, amanhã você pode passar a mesma situação.
Então, vigia na hora de falar. Quando Jesus olha aquela mulher e Jesus fala assim, que dentre vós não tiver pecado, pode arremessar a pedra. Jesus estava sendo claro que para julgar a gente tem que ser certo. A gente, para ser instrumento de justiça, nós temos que ser justo. E muitas vezes nós não somos justos. Nós não somos justos muitas vezes nem nos nossos pensamentos. Nós não somos justos nos nossos julgamentos. Nós não somos justos muitas vezes na nossa maneira de proceder. Então, temos que vigiar. Temos que vigiar e não ser instrumento de algo temerário, de algo que não cabe a nós fazer. Jesus olhou para essa mulher, tomada pela vergonha, pela humilhação, pelo constrangimento, e disse para ela: cadê os teus acusadores? Não tem mais ninguém, Senhor. Aí ele: nem tampouco eu te condeno, vá e não pecas mais. Eu acredito que aquela mulher se converteu naquele momento. Ninguém, irmão, erra somente porque quer. Muitas vezes, ninguém é mau, nasce mal. Nem o diabo nasceu mal. Era anjo, mas se tornou mal. Muitas pessoas ao seu redor talvez não estão na mesma realidade que você. Talvez as pessoas que estão à tua volta, elas não foram criadas da mesma forma que você. Muitas vezes eles passaram vidas difíceis, muitas pessoas foram cometidas de abusos, então ela não tem a mesma realidade que muitas vezes nós fomos criados. E aquele que não foi sabe o que eu estou falando. Então não julgue. Ninguém é ruim, nasce ruim, a pessoa se torna ruim. Muitas vezes se torna ruim por uma defesa que está dentro da mente, pelas coisas horríveis que viveu, que cresceu sofrendo. Então, antes da gente fazer um julgamento, mas é bandido, tem que morrer. Você não sabe da história, você não sabe da vida. Eu vejo muito críticas no Evangelho, muitas pessoas me perguntam, mas a igreja só tem ex-bandido, ex-isso, ex-aquilo. O Evangelho, Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E é esse povo que ninguém dá nada, que Jesus comprou com sangue. Tem escola dominical gravada aí no YouTube sobre isso. Deixa eu falar uma coisa. O sangue de Jesus purifica o homem de todo pecado. Sangue no mundo espiritual é uma moeda de compra, de paga. Por isso muitas religiões fazem sacrifícios com sangue de animais. Por isso no Antigo Testamento se sacrificava um animal para expiação dos pecados, porque sangue no mundo espiritual ele é uma moeda de compra. E o sangue de Jesus é o sangue precioso, inigualável, de maior valor que não existe outro, porque é a própria essência de Deus na terra, morrendo e pagando o preço por nós. E esse sangue absolve o homem de todo pecado. Ele reconhecendo a Jesus como Salvador, se arrependendo dos seus pecados, entregando a vida para Ele, esse sangue, ele é maior, o preço maior do que o pecado que a pessoa cometeu. Então, quando a gente acha que por atrocidade que a pessoa cometeu e que o sangue de Jesus não o purifica, nós negamos a Jesus. Nós negamos o valor do sangue de Jesus. Então, bota uma coisa na cabeça. O sangue de Jesus, ele é maior do que qualquer pecado. Por isso, ele absolve o homem e purifica ele de todo pecado. E Jesus
absorveu essa mulher. E talvez eu e você estamos com a pedra na mão, pronto para atirar. Reflita nessa noite. Jesus pagou um preço e não foi em vão. Eu gostaria de fazer uma oração para você que me assiste, ainda que seja uma pessoa, mas eu gostaria de orar pela tua vida. Pai amado, eterno, glorioso, santo, Deus de eternidade, Senhor, eu venho diante de Ti neste momento, nesse vídeo. Senhor, eu venho interceder pelas pessoas que vão ouvir e que nesse momento, Senhor, nós venhamos a entender a grandeza do Teu amor, a grandeza do Teu sangue. Senhor, eu te peço, alcança essas vidas. Senhor, purifica, Senhor, salva, cura, liberta, restaura, dá vitória. Senhor, repreende todo mal, Senhor, dá saúde, dá vida contigo, restaure tudo aquilo, Senhor, que levou essa pessoa até hoje, endurecer o coração e querer ser instrumento de condenação, que o Senhor venha abrir o entendimento nesse momento. E que, Senhor, o Senhor, meu Pai, veio para nos abençoar, nos absolver de todo pecado. Senhor, que nessa noite o Senhor encontre, meu Pai, corações aí que precisam de Ti. E que o Senhor venha dar, meu Pai, um abraço que essa pessoa precisa, que ela venha entender que ela é amada de Deus e que o Senhor morreu por ela também. Senhor, abençoa todos que estão me ouvindo nesse momento e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço esses minutos com essa atenção. Grava essa palavra no teu coração. Creia que o Senhor morreu por nós. Amém? Pai do Senhor.